prazer voltar a falar com cada um de vocês nesse momento. Desejo que a paz de Cristo esteja em cada coração daqueles que estarão acompanhando mais uma de nossas aulas. É ao tempo também que agradeço por aqueles que têm acompanhado até aqui o nosso trabalho. E eu espero que continue acompanhando esse trabalho. Também nós pretendemos em breve estar postando outros temas que não seja apenas em torno das lições da EBD, da Escola Bíblica Dominical, mas como nós nos propomos, estaremos dando continuidade. Dessa feita nós estaremos estudando a lição de número 8, de 21 de maio de 2017. Essa lição, ela, como falei a princípio, é mais uma das lições da CPAD, que está trabalhando sobre essa questão do caráter do cristão. E dessa feita, a lição de número 8, ela nos traz como um título, Abigail, um caráter conciliador. Então esse será o tema da lição que nós estaremos meditando nessa noite, neste momento com vocês. Então aí, repetindo o tema da lição, Abigail, um caráter conciliador. Certamente vocês já ouviram falar sobre essa mulher, essa personagem, Abigail, e essa lição ela propõe apresentar traços do caráter dessa mulher, dessa serva de Deus, que era Abigail. Ao abordá-la, ao apresentá-la como tendo um caráter conciliador, faz necessário nós refletirmos sobre o sentido do termo conciliar. Então, Abigail, um caráter conciliador. Caráter nós já vimos que é uma virtude, e conciliador, conciliar. Qual seria o sentido do termo conciliar? Dentre vários sentidos, mas o sentido que nós estaremos trabalhando. Então, conciliar é exatamente pôr em harmonia. Então, esse é o sentido de conciliar. Então, alguém que é uma pessoa conciliadora é alguém que busca, que luta para que haja harmonia, onde provavelmente pode se instalar discórdia. Então, conciliar, esse é o sentido. Conciliar é pôr em harmonia, pôr em acordo. Ou seja, onde houver um desacordo, o conciliador ele tem a função de trazer, que as partes entrem em acordo, fazer com que haja harmonia. Então, um dos traços do caráter de Abigail, apresentado aqui nesse texto, é exatamente o seu caráter conciliador. Ou seja, era uma mulher que ela lutava para que houvesse harmonia, e no episódio mais especificamente falando aqui, nós veremos no decorrer aqui da leitura dos textos que dá base a essa lição, que houve um momento que de fato estava para se instaurar uma grande desavença, uma grande desarmonia, uma tragédia na família de Abigail, sendo mais especificamente a partir de uma atitude impensada, de uma atitude ignorante, podemos dizer assim, por parte do seu esposo. E também um outro elemento que entra nessa história aqui é exatamente Davi. Seria esse elemento que traria uma punição, traria uma vingança sobre Nabal, que era o esposo de Abigail, e toda a sua família. E dentro desse contexto é que nós temos a figura de Abigail como sendo uma mulher conciliadora, portando um caráter conciliador. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É uma expressão bastante conhecida e muito significativa aí do livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que vale a pena nós meditarmos um pouco nesse versículo, quando diz a primeira parte que a resposta branda desvia o furor. Então esse texto da palavra de Deus nos ensina que em meio a uma situação onde pode se instaurar, melhor dizendo,
a briga, a contenda, o furor, a ira, o ódio, uma situação desagradável de conflito, o texto da palavra de Deus nos apresenta que a resposta branda, ela desvia o furor. Ou seja, diante de uma provável contenda, uma contenda em potencial, uma briga em potencial, aquele que traz, que é portador de uma palavra branda, de uma palavra suave, de uma palavra sábia, ele pode evitar de fato o furor. E foi exatamente o que aconteceu com a personagem Abigail. Diante de uma resposta, uma atitude dura por parte do seu esposo, Nabal, e também por parte de Davi, que iria cobrar, vingar pela atitude de Nabal de desrespeito a ele e aos seus servos, nós vemos que Abigail, então, ela tem uma palavra, uma resposta branda, e ela pôde, através dessa resposta, desviar o furor da ira de Davi. Também a segunda parte do texto nos diz: mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, a palavra branda, ela tem por finalidade acalmar a ira, desviar o furor, e por sua vez, uma palavra dura, ela pode causar a ira, ela pode despertar a ira no coração de alguém e gerar uma situação de conflito. Então esta a mensagem, este o sentido do texto que nós temos aqui na lição, no texto áureo. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: a mulher sábia, além de edificar a sua casa, contribui para apaziguar os ânimos dos que vivem ao seu redor. A Bíblia nos afirma em um dos seus textos que a palavra, que a mulher sábia, melhor dizendo, ela é difícil de achar. E aqui é interessante que o texto coloca que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, como a própria Bíblia nos apresenta, mas além de edificar a sua casa, a mulher sábia, ela também apazigua, ela também evita que conflitos sejam gerados à sua volta, que é exatamente o que aconteceu aqui com a personagem Abigail. Bem, a leitura bíblica em classe de toda a lição tem por base 1 Samuel, capítulo 25, alguns versos de 1 Samuel. Porém, como sempre costumo fazer, nós estaremos lendo um número maior de versículos e também estaremos remetendo a alguns capítulos anteriores ao capítulo de número 25, ou pelo menos um capítulo e alguns versículos, para nós contextualizarmos bem o episódio, a história que envolve a personagem Abigail. Então, convido para que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, a princípio, capítulo 24. Samuel, capítulo 24. Eu vou estar lendo alguns versos desse capítulo 24 e depois nós estaremos meditando em todo o capítulo 25, que é o texto mais especificamente da lição. Então, no capítulo 24 de 1 Samuel, vou ler alguns versos aí no decorrer do capítulo, e o primeiro verso do capítulo 24 nos diz o seguinte: e sucedeu que, voltando Saúl de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saúl 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e de seus homens até aos cumes das penhas das cabras montesas. Então essa primeira parte aqui do texto nos mostra Saúl saindo em perseguição a Davi com 3.000 homens, e a intenção dele era exatamente matar Davi. Aí o verso de número 3 nos diz: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, no caso Saúl e os seus homens. E entrou nela Saúl a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então Saúl ele se abriga numa caverna. Saúl não sabia, Davi estava ali ao lado daquela caverna, aos lados da caverna, como o texto nos apresenta.
Aí o verso de número 4 nos diz o seguinte: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Então esse texto aqui nos apresenta exatamente uma oportunidade que a Bíblia aqui deixa de maneira bem clara, quando Saul ele está totalmente nas mãos de Davi. Davi poderia, nesse momento, quando Saul estava nessa caverna dormindo, Davi ele poderia muito bem tirar a vida de Saul se ele quisesse. Porém, o texto nos apresenta que Davi ele não matou, não tirou a vida de Saul, mas ele cortou um pedaço da orla da sua veste, como o texto aqui deixou bem claro. Então, naquele momento, enquanto Saul e os seus homens dormiam, Davi se aproximou, cortou um pedaço do manto, da orla da veste de Saul, que era o seu inimigo declarado, e ele cortou um pedaço então desse manto. Aí o verso de número 5, aí ainda do capítulo 24, nos diz o seguinte: sucedeu, porém, que depois de ter cortado um pedaço ali do manto, da orla do manto de Saul, sucedeu, porém, que depois o coração, no caso de Davi, doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Então nós percebemos aqui que Davi, de fato, ele não tinha ódio de Saul, ele não tinha a intenção de querer tomar o reino de Saul, apesar que dentro desse contexto aqui nós sabemos que bem antes Deus já havia enviado o profeta Samuel até a casa de Davi, já havia ungido Davi como rei de Israel. Antes desse episódio aqui, da história aqui da caverna, em que Davi ele corta a orla do manto de Saul, antes também Davi já havia vencido o guerreiro Golias, o guerreiro dos filisteus. Ele já havia entrado em vários momentos em contato com Saul, demonstrado seu valor, mas mesmo assim Saul ele se mantinha como um inimigo de Davi. E nós percebemos que Davi tem a oportunidade de tirar a vida do seu inimigo, porém só o fato de ter cortado um pedaço do manto, da orla do manto de Saul, Davi ele não se sente bem com essa atitude. O verso de número 17 aí do capítulo 24, como eu falei, é só para a gente tentar contextualizar melhor o texto que nós estaremos meditando no capítulo 25. O verso 17 nos diz o seguinte: e disse a Davi, isto depois de várias reflexões, depois de Saul perceber que Davi teve a sua vida nas mãos, mas não quis tirar a sua vida, aí Saul ele se mostra arrependido a princípio, reconhecendo o valor de Davi. Então Saul ele vai dirigir essas palavras a Davi depois, que num outro momento, depois do episódio de Davi ter cortado um pedaço do seu manto, depois eles se encontram, e então Saul ele diz essas palavras a Davi. Verso 17. E disse a Davi: mais justo és do que eu. Então Saul dizendo: ó, tu, Davi, tu és mais justo do que eu. Mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Verso de número 18. E tu mostraste hoje que usastes comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Então Saul aqui ele reconhece que de fato Deus o havia entregado nas mãos de Davi, e Davi poderia ter o matado. Porém, ele reconhece o valor de Davi, o reconhece como justo, como alguém que praticava o bem. E ele diz exatamente: olha, o Senhor me entregou nas tuas mãos e tu não me mataste. Tu devolvestes para mim com bem todo o mal que eu tenho te feito até então. Aí o verso de número 20 nos diz o seguinte: agora, pois, isso Saul dizendo essas palavras para Davi, agora, pois,
eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Então Saul aqui, ele declara essas palavras para Davi. Olha, Davi, de fato, agora eu reconheço que de fato tu has de reinar, e o teu reino será um reino firme. O seu reino será um reino forte. Israel se tornará um reino forte nas tuas mãos. Isso são palavras do rei Saul, o inimigo de Davi. Aí o verso de número 21 nos diz o seguinte: portanto, isso Saul ainda falando para Davi, portanto agora jura-me pelo Senhor, que não desraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então Saul, consciente de que Davi iria assumir o reino de Israel, ele faz então, Saul faz então Davi jurar que não iria, que quando ele reinasse lá no futuro, que ele não desraigasse a sua semente, a sua memória, e que ele usasse de misericórdia para com a casa do seu pai. Aí o verso de número 22, nós temos então a atitude de Davi. O verso 22 nos diz o seguinte: então jurou Davi a Saul. E nós já vimos em outro momento o valor, o peso de um juramento. Isso tinha um grande valor diante de Deus, porque quando se jurava, principalmente se tratando aqui do povo de Israel, de representantes de Israel, pessoas que conheciam a Deus, o juramento era algo feito, era um acordo feito diante de Deus e com o próprio Deus. Então aí o verso 22 nos diz: então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Aí vamos então agora para o capítulo de número 25, que é exatamente o texto que tem por base aí, que vai dar base à lição que nós estaremos estudando um pouco mais à frente. Então o capítulo de número 25 é onde nós teremos todo o contexto para nós estudarmos o tema da lição, que é sobre Abigail. Então, esse capítulo é que vai nos dar todo o cenário onde entra Abigail, no caso, na história de Israel. O capítulo de número 25, portanto, o verso de número 1, nos diz assim: e faleceu Samuel, profeta, aquele que havia ungido tanto a Saul como rei, como também a Davi para substituir a Saul. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram em sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, após a morte de Samuel, todo Israel vai prantear, vai chorar, e Davi, então, ele se levanta e desce ao deserto de Parã. Nós vamos ver que Davi, ele desce ao deserto de Parã, e há todo um contexto que vai envolver essa ideia dele ter descido para o deserto, onde ele se encontrava, no desenrolar dos episódios que vai acontecer daqui para frente. Aí o verso de número 2 nos diz o seguinte: e havia um homem em Maom, aquela região, que tinha as suas possessões no Carmelo, uma montanha no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas. Para a época isso aqui era um valor, não é isso, muito alto, alguém ter 3.000 ovelhas naquele contexto. Então este homem, ele era muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Então os servos deste homem, esse homem estava então ali no Carmelo com as suas ovelhas, suas cabras, e o texto diz que eles estavam ali então tosqueando as ovelhas ali no Carmelo. O versículo de número 3: e era o nome deste homem Nabal, que é exatamente o esposo de Abigail, que é a nossa personagem da lição. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Aí vai dar a descrever como era o aspecto de Abigail. E era a mulher, no caso Abigail,
e era mulher de bom entendimento. Então o texto aqui já nos apresenta que Abigail era uma mulher sábia. Aqui entende-se, ou toma-se por entendimento que ela era uma mulher sábia. Então, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Duas características aqui é apresentada de Abigail. Era uma mulher de bom entendimento, ou seja, era uma mulher sábia, e além disso, Abigail era uma mulher formosa. Aí a sequência do texto diz, porém, aí nós vemos aqui uma adversativa que vai contrastar as características, no caso de Nabal, com as características de Abigail, a sua mulher. Porém, o homem, no caso Nabal, era homem, no caso, era duro, ou seja, era rígido, era bruto, vamos dizer assim, ignorante. Porém, o homem era duro e maligno, ou seja, a expressão aqui maligno é que era um homem do mal. Ele era um homem que ele não respeitava, que não, vamos dizer assim, prepotente, que não procurava evitar o mal. Então é descrito dessa forma o caráter de Nabal. Então era um homem duro e maligno nas obras, ou seja, praticavam obras más diante de Deus e também diante dos homens. E maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Interessante observar que este homem, que era um homem duro, que era um homem maligno nas suas obras, ele pertencia à casa de Caleb, ou seja, da descendência de Caleb. E observamos quem foi Caleb. Caleb foi um grande homem, um grande ajudador de Moisés e de Josué. Caleb e Josué foram dentro dos espias, aqueles que foram espiar a terra, foram aqueles mais animados em trazer a notícia, dentre aqueles que saiu, no caso, sempre sobressaiu na história de Israel. Essas duas figuras, de fato, são as figuras que mais sobressaíram quando saiu do Egito. Os únicos que saíram de lá e que foram até a terra, no caso da promessa, foi exatamente daquela geração que não morreram, que obedeceram a Deus, foi Josué e Caleb. Então nós temos aqui então que Nabal ele era da casa de Caleb. Aí o verso de número 4 nos diz o seguinte: e ouviu Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Ou seja, Davi estava no deserto e chegou a Davi a informação de que Nabal estava naquele lugar tosqueando as suas ovelhas. Aí o verso de número 5 nos diz o seguinte: e enviou Davi 10 jovens, 10 dos seus valentes, enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, ao Monte Carmelo, subi ao Carmelo, indo a Nabal, que é onde Nabal se encontrava. Perguntai-lhe em meu nome como está. Então Davi, ele envia 10 dos seus jovens para que eles fossem até Nabal. E em primeiro momento, Davi manda que eles perguntem sobre Nabal, como ele se encontrava, se estava tudo bem, mostrando a cortesia, mostrando realmente o desejo do coração de Davi, de que de fato tudo estivesse correndo bem a Nabal. Então é isso que o texto ele nos apresenta. Então, ide a Nabal, no caso, perguntar-lhe em meu nome, Davi falando, como está. O verso de número 6 nos diz o seguinte: e assim direis àquele próximo. Ou seja, Davi está dizendo, assim vocês vão dizer a Nabal, Davi falando aos seus jovens: paz tenha, uma mensagem de paz. Então, Davi, é bom ressaltar isso aqui, Davi estava indo em paz por meio dos seus moços. E olha que Davi era um grande guerreiro. Esse não é um mero detalhe. Aqui é o guerreiro Davi, é o valente Davi, é o futuro rei de Israel. Então Davi, ele deseja paz a Nabal, e ele diz: e assim direis àquele próspero, aquele homem próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz. Então Davi deseja paz a Nabal, paz à tua casa, ainda tem mais: e tudo que tens tenha paz. Então Davi, ele através dos seus mensageiros, ele vai a Nabal com uma mensagem de paz.
paz para a vida de Nabal, paz para a sua casa e paz para tudo quanto Nabal tinha. Então essa expressão, essas informações sobre a maneira como Davi ele se aproximou de Nabal, elas são significativas, elas não podem ser desconsideradas. Então Davi foi a Nabal por meio dos seus homens com paz, levando a paz. Aí o verso seguinte, o verso de número 7 nos diz o seguinte: agora, pois, tenho ouvido, isso ainda do que Davi estava mandando que os moços falassem para, no caso, Nabal. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Então, Davi informa a Nabal que eles estavam ali, ele e os seus homens estavam ali no Carmelo. Os seus pastores entraram em contato com Davi, com os seus homens, e nenhum mal Davi, nem os seus homens tinham feito aos seus pastores, nada tinha faltado do seu rebanho, tudo ocorreu em paz, e ele manda informar isso a Nabal. Então, olha, nenhuma coisa lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Verso 8. Pergunta-o aos teus jovens, e eles tu dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Então, ou seja, estou enviando esses jovens. Podem perguntar aos teus jovens como, de fato, nós os tratamos bem. E eu espero, no caso ele está dizendo, que esses jovens que estou mandando, que eles também sejam recebidos em paz. Que é o que ele está dizendo. Olha que também esses jovens, né, possam achar graça aos teus olhos, é o que ele coloca, entendeu? Porque viemos em um bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, ou seja, a esses jovens, seus homens, e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Então nós temos aqui então que o pedido de Davi para Nabal era exatamente que ele estava ali no deserto, estava precisando de alimento para alimentar tanto a ele quanto aos seus servos, e ele pedia então alimento, um auxílio para Nabal, já que ele estava ali na região tosqueando as ovelhas, e Davi não tinha mantimento naquele local, ou pelo menos tinha acabado todo o mantimento, e ele pedia então essa ajuda, esse auxílio para um homem rico, um homem poderoso, que era Nabal. O verso de número 9 nos diz o seguinte: chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Os jovens chegam, traz a mensagem de Davi, e eles então se calam. A ideia aqui de calar é exatamente que eles entregaram, no caso, a mensagem de Davi, eles calaram no sentido de esperar uma resposta por parte de Nabal. Então, nós somos enviados para trazer a mensagem. Então, fizemos a nossa parte, agora vamos esperar qual vai ser a atitude, no caso aqui de Nabal. Então eles entregaram o recado e eles então se calaram, esperando a resposta de Nabal. O verso de número 10 nos diz o seguinte: e Nabal respondeu aos criados de Davi, aqueles que aguardavam a resposta. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? E aí a última parte do texto ele diz: muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor, ou do seu senhor, podemos dizer assim. Olha, esse texto aqui, ele já demonstra o perfil de Nabal, a característica do caráter rude, do caráter duro, maligno de Nabal. Olha, nós podemos perceber na resposta de Nabal, por exemplo, no início aqui do que nós lemos, diz o seguinte: Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: quem é Davi? Olha, naquela região não havia uma pessoa que não conhecesse quem era Davi, e muito menos um homem poderoso como Nabal. Davi, de fato, ele não podia cair no esquecimento ou passar como uma pessoa anônima, nem aos olhos de nenhum dos israelitas,
e até mesmo das nações gentias. Porque Davi, ele foi um grande guerreiro na batalha contra os filisteus. O que Davi fez em vencer o gigante Golias, vencer o exército dos filisteus, esse fato se espalhou, podemos dizer, para todo mundo, vamos dizer assim, ali da época, conhecido. Não havia quem não pudesse falar ou cantar os feitos de Davi. Até em canções eram cantados os feitos de Davi. Então Davi não era uma pessoa qualquer para ser ignorado. Ele era um homem bastante conhecido e, sem nenhuma dúvida, Nabal sabia muito bem quem era Davi, o valor de Davi, o que Davi representava para Israel e o guerreiro que era Davi e os homens que o acompanhavam. Então nós vimos, também é interessante observar que nós estamos trabalhando num contexto aqui, apesar de Davi já ter sido no passado, dentro desse contexto maior, já ungido como rei de Israel, mas ele ainda não havia assumido o trono. Essa informação ela é importantíssima. Davi até então ele ainda não era o rei de fato de Israel, apesar da promessa de já ter sido ungido por Samuel. Então Nabal ele diz, olha, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Olha, eu não sei quem é esse Davi, não conheço quem é Jessé, não conheço essa linhagem, entendeu? Ele ignorou totalmente Davi. A atitude de Nabal foi uma atitude de ignorar mesmo, de anular a existência de Davi por meio das suas palavras. E ele ainda diz mais, olha, muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. É interessante observar essa última parte do texto, porque pode-se fazer aqui no mínimo duas leituras. Quando Nabal diz, olha, muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor, a primeira leitura que alguém pode fazer seria exatamente Nabal se referindo àqueles servos que estavam ali, pedindo, no caso, um auxílio em nome de Davi. Ou seja, olha, vocês estão aqui, mas tem tanto servo que anda fugindo do seu senhor, quem sabe vocês também não são, né, não faz parte desses, ou não é esses tipos de servos. Então seria uma primeira leitura. Ou também se referindo ao próprio Davi. Olha, esse Davi, para mim, é um desconhecido. Quem sabe não seja mais um servo que escapou aí da casa do seu senhor, que fugiu aí e pediu vocês que viessem aqui para pedir um auxílio. Então, o que é certo aqui no texto é que Nabal ele ignora totalmente a pessoa de Davi, né, isso, no caso, sendo representada por meio dos seus jovens, por meio dos seus mensageiros. Aí o verso de número 11 nos diz o seguinte: tomaria eu, aí Nabal, depois de ignorar a pessoa de Davi, ele diz ainda aos servos de Davi, tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vem? Olha, eu não vou pegar nada que tenho e vou dar para vocês. Eu não sei nem sequer de onde vem. E é interessante observar que os próprios mensageiros já haviam dito para ele que de onde eles iriam. Eles estavam no Carmelo, vieram em nome de Davi. Disseram que os seus pastores, no caso os pastores de Nabal, estavam lá no Carmelo, podia confirmar o que eles estavam falando. Então Nabal ele foi informado da melhor maneira possível. E é bom observar que a própria Bíblia coloca que Deus ele não toma o culpado por inocente. Então Nabal, além de saber quem era Davi, ele sabia muito bem quem era Davi, mas ainda Davi faz questão de que os seus mensageiros deixem bem claro quem é que os estava enviando, entendeu? Deixa bem claro. E então os mensageiros já haviam dito para Nabal, olha, você pode procurar os seus jovens que eles vão de confirmar aquilo que nós estamos falando. Então Saul ele vai exatamente ignorar. Não vou dar, né, no caso do meu pão, das minhas reses, entendeu? Eu não daria a homens que eu não sei de onde vem. Essa ainda é a resposta de Nabal para os jovens de Saul. Aí o verso de número 12 nos diz o seguinte:
Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e lhe anunciaram, no caso a Davi, tudo, conforme todas essas palavras. Eles chegaram então a Davi e informou tudo aquilo que Nabal havia lhes falado. O homem nos tratou dessa e dessa daquela maneira. Ele ignorou a tua existência, não se prontificou a nos ajudar em nada. Aí o verso de número 13 nos diz o seguinte. Nesse momento aqui é quando é despertada a ira em Davi, nós vamos ver logo aí à frente, onde Abigail vai entrar em cena. Então vamos então para o verso de número 13. Pelo que disse Davi aos seus homens. A resposta de Davi no caso, aos seus homens, a resposta de Davi a Nabal, porque aqui reflete qual a resposta que Davi pretendia fazer então em resposta à atitude de Nabal. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. Então a espada era um instrumento de guerra, uma arma de ataque. E quando Davi ele diz que cada um cinja a sua espada, vocês se preparem para a guerra. Nós vamos até esse homem e vamos acabar com tudo. Era isso, esta era a determinação de Davi. Então cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. Ele também se armou. E subiram após Davi os homens, subiram após Davi uns 400 homens. E nós já sabemos, a história nos relata a fama dos homens que seguia a Davi, os valentes, os chamados valentes de Davi. Então Davi, então, ele vai buscar a vingança, ele determina buscar a vingança, e ele leva consigo, ele tinha mais homens, mas ele está levando consigo 400 valentes, que é o que o texto está nos apresentando. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem, ou seja, 200 ficaram ali naquele monte guardando as bagagens, e 400 foram com Davi para encontrar, para acabar com a vida de Nabal e tudo que ele tinha. Aí o verso de número 14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo. Então aqui nós temos o quê? Que um desse jovem aqui, que ele subiu para anunciar, no caso a Abigail, era exatamente um jovem de Nabal. Então naquele momento, um daqueles jovens de Nabal, certamente um daqueles que estava lá no Carmelo e viu todo o bom tratamento que Davi e os seus homens tinham dado para eles. Então um desses jovens, eles saíram para avisar a Abigail a loucura que Nabal havia cometido e o mal que estava por vir sobre a casa, sobre Nabal e sobre toda a sua casa. Então aí no verso de número 14, nos diz exatamente isso. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, que era a mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Então quando ele está dizendo nosso amo, aí fica claro que esse jovem que foi avisar Abigail era exatamente um servo de Nabal, portanto um servo de Abigail. Enviou homens, mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles, ou seja, porém ele foi rude, ele os tratou mal, ele os lançou fora de mãos vazias. Então este jovem, este mancebo, no caso, traz a mensagem e o aviso para Abigail. O verso de número 15. Todavia, aí o jovem vai estar relatando, confirmando aquilo que Davi havia dito para os seus jovens, que eles transmitissem a mensagem para Nabal. Então aqui agora nós temos o testemunho deste jovem, que fazia parte dos jovens de Nabal, que tinham sido bem tratados, no caso, por Davi. Todavia, aí a voz ainda desse jovem, todavia, aqueles homens, ou seja, aqueles homens, os homens de Davi, todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados
deles. Ou seja, eles nunca fizeram nenhum mal contra nós. E nada nos faltou em todos os dias que conversávamos com eles, quando estávamos no campo. Ou seja, nós nos tornamos amigos, conversamos com esses homens, nunca nos faltou nada, ele nunca nos tratou de uma forma indiferente, nunca nos faltou com respeito, nunca roubaram nada das nossas ovelhas, nunca faltou nada durante todo o tempo que nós estivemos ali no campo, que conversamos com ele, que estivemos na sua companhia. De fato, os homens de Davi, eles se viram de fato de proteção para os homens de todo o rebanho de Nabal. A verdade é isso que havia acontecido. Esse jovem passa o relato para Abigail. Aí o verso ainda de número 16 nos diz o seguinte: de muro, a eles ainda testemunhando a utilidade daqueles jovens de Davi, de todo o exército, vamos dizer assim, de Davi, para eles. Olha o que o jovem diz para Abigail: de muro ao redor nos serviram, ou seja, eles serviram de muro, de proteção. De muro nos serviram, assim de dia como de noite. Ou seja, eles nos guardaram de dia e de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então, durante todo o tempo que nós estivemos lá, eles nos foram de guarda, nos foram de muro, eles foram para nós proteção. O verso de número 17 é bem interessante, porque aqui nós temos o testemunho, um testemunho, e esse testemunho é interessante observar que foi do jovem que foi dar o recado para Abigail. Às vezes a gente passa por esses detalhes, mas este jovem que deu esse testemunho a princípio, ele vai estar testemunhando para a sua senhora, para Abigail, mostrando, depois de ter anunciado o mal que Nabal tinha feito, mostrado as qualidades dos servos de Davi, ele vai agora retratar as qualidades de Nabal, seu senhor. Então olha o que nos diz aí o verso de número 17. Então ele diz o seguinte: olha, pois, agora, o jovem falando para Abigail, e vê o que hás de fazer, porque já de todo está determinado o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Esse jovem diz: olha, Abigail, olha, minha senhora, você vê o que vai fazer agora, porque o mal já está determinado. Davi já mandou os homens se armarem, e eles estão vindo, e o mal há de atingir o nosso amo, toda a sua casa. Então agora você vê o que você há de fazer, porque o mal já está determinado, como o texto diz, sobre o nosso amo e contra toda a sua casa, inclusive contra você, que é a esposa de Nabal, que é a esposa do nosso amo. E aí ele ainda continua dizendo, olha, e ele, aí ele falando, olha, o mal já está determinado, e tem mais, e ele quem? Nabal. E ele é um tal filho de Belial. Ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Olha, isto aqui é uma informação importantíssima no texto. Então esse jovem, ele retrata o caráter de Nabal, e ele diz, olha, Abigail, e você sabe muito bem que Nabal, o teu esposo, o nosso amo, ele é um tal filho de Belial. Olha, a expressão Belial, dentro do contexto bíblico, esse termo quer dizer perversidade. Perversidade, indignidade, malignidade. Então, diz, olha, e você sabe muito bem que Nabal, ele é um filho de Belial. Ou seja, ele é um homem perverso, ele é um homem mau. Ele é um homem sem nobreza, ele é um homem indigno. Então, esse é o caráter de Nabal, pois ele é um tal homem de Belial que não há quem lhe possa falar. Ou seja, ele não ouve ninguém. E você sabe muito bem disso. Que ele é um homem maligno e ele não para ouvir ninguém. Ele não pede conselho a ninguém, ele não respeita ninguém.
essa atitude que ele tomou contra os servos de Davi, contra Davi, só fez refletir, só foi uma reflexão, uma demonstração do que de fato ele é, de que ele é um homem mau, ele é um homem ruim, ele é um filho de Belial, ele é um homem da perversidade. Então o servo de Davi aqui, ele traz, o servo de Nabal, melhor dizendo, ele deixa bem claro os traços da personalidade, do caráter de Nabal. Aí o verso de número 18 entra em cena, finalmente, a figura da nossa lição, que é Abigail, essa mulher, né, de um caráter conciliador, essa mulher virtuosa. O verso de número 18, aí do capítulo 25, nos diz o seguinte: então, Abigail se apressou, ou seja, imediatamente ela se apressou, exatamente por quê? Porque ela não podia perder tempo. Ela se apressou para tentar desfazer o mal que o seu esposo já havia feito, para evitar que um mal, que uma desgraça caísse sobre a vida do seu esposo, sobre a sua vida, da sua casa e tudo que ela tinha. Então ela se apressou imediatamente, é o que a gente entende aqui do contexto. Então Abigail se apressou e tomou, aí ela toma exatamente os alimentos que ela julgou necessário enviar para Davi, já que a causa de todo o mal que estava por vir foi exatamente o seu esposo ter negado, e de uma maneira muito bruta, negado o auxílio, a alimentação para Davi e os seus homens. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas, cozidas, já fez o cozido no caso, 5 ovelhas preparou a comida, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos. Então ela mandou aqui muito alimento, preparou tudo para que os seus moços, seus servos enviassem até a Davi. Ela também, é claro, foi juntamente com eles. É o verso 19. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, ou seja, vocês vão à frente, ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. A Bíblia ela nos apresenta que o presente, ele aplaca a ira. A ideia de mandar os homens com presente na frente era para amortecer exatamente a ira, no caso de Davi, que estava bastante irado. A ira foi despertada, a ira em Davi, e ele vinha com toda a fúria contra a casa de Nabal. Então disse aos jovens, depois de ter preparado tudo, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Isso é muito interessante. A gente observa aqui que Abigail ela prepara toda aquela alimentação para Davi, prepara os seus servos, e o texto nos deixa bem claro que ela não participou, não contou nada para Nabal, o seu marido. Exatamente porque ela sabia o marido que ela tinha. Ela sabia, como o seu moço já havia dito, ela sabia que ele não ouviria. Ele não a ouviria, pelo contrário. Se ele percebesse o que ela estava fazendo, ele poderia acender a ira contra ela, contra os seus servos. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então nós temos aqui uma atitude sábia por parte de Abigail. Há momento que de fato a esposa ela deve contar para o marido algumas atitudes que ela tem que tomar, entendeu? E vice-versa, o marido das pessoas. Mas tem momentos que, para evitar um mal maior, em busca de um bem maior, a mulher tem que ter prudência, ou o homem. Nem tudo, às vezes, em dado momento, pode ser contado naquele momento para o marido ou para a esposa, e só depois que, depois de um mal ser resolvido, que ele pode, de fato, ele ficará e deve ficar sabendo. Mas, a princípio, se no caso, saber do que foi feito, se isso também não vai gerar um outro conflito. Mas o certo é que, nesse contexto aqui, Abigail preparou tudo e não contou nada para Nabal. Como o texto diz bem claro, não declarou ao seu marido Nabal. O verso de número 20 nos diz o seguinte: e sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Então, enquanto ela
ia ao encontro de Davi, Davi já vinha a seu encontro. Olha, observe que a pressa em Abigail em ir ao encontro de Davi, em preparar tudo, foi algo providencial, foi uma providência divina. Se ela talvez demorasse, não, vou esperar no outro dia, para depois tomar uma atitude, seria tarde demais. A gente observa que quando ela preparou tudo, e ela já estava indo ao encontro de Davi, Davi já estava vindo, exatamente para poder destruir toda a sua casa. O verso de número 21. Aí, no caso, Davi estava vindo e Abigail também vindo ao seu encontro. E disse Davi, na verdade, aí é interessante a gente observar que aí o verso 21 nos diz o seguinte, olha, vou reler novamente para a gente contextualizar melhor. Sucedeu que, andando ela montado no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Então nós temos aqui que eles se encontraram. Quando eles se encontraram, Abigail e os seus jovens, e Davi com os seus homens, que vinha, no caso, a encontro, já para, no caso, exercer uma vingança, Davi e os seus 400 homens. Então Davi, ao encontrar-se com Abigail, ele diz o seguinte, ó, e disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Ou seja, em vão eu guardei tudo que Nabal, o teu esposo, tem no deserto. E nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Ou seja, eu fiz o bem a ele e ele me pagou esse bem com o mal. Verso 21. Assim faça Deus, Davi dizendo então para Abigail e para os seus homens, assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Então Davi está dizendo que, olha, assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até pela manhã qualquer coisa que pertença a Nabal. Ou seja, eu vou acabar com tudo. Com tudo que ele tem, servos, servas, esposa, bens, nenhuma criança eu vou deixar. Era isso que Davi ele está expressando. De modo que, não é isso, nem mesmo um menino ele iria deixar. Aí o verso de número 23 nos diz o seguinte, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra. Então temos aqui Abigail se humilhando diante de Davi, reconhecendo o seu valor, aquilo que o seu esposo não havia reconhecido, ela se inclinou à terra. O verso de número 24. E lançou-se aos seus pés, aos pés de Davi, e disse, ah, Senhor meu. Ela chama Davi de Senhor, humilhando-se diante de Davi. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Isso é uma expressão muito importante. Então, para poder conciliar, para poder trazer a paz, Abigail toma para si a transgressão do seu esposo. Ela reconhece a autoridade de Davi, ela se ajoelha no chão, em terra, com o rosto em terra diante de Davi, e diz, olha aqui a transgressão, não seja a transgressão de Nabal, que essa transgressão seja a minha. Ou seja, toma a minha atitude como alguém que transgrediu contra ti e que agora está arrependida, com o rosto em terra. Ou seja, transfira para mim a transgressão de meu esposo e ao mesmo tempo aceita o arrependimento, o meu arrependimento como sendo o arrependimento do meu esposo. É isso que ela estava dizendo com essa atitude. Quando diz então, olha, ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouves a palavra da tua serva. Verso 25. Meu Senhor, agora, aí ela começa a falar a Davi, e ela vai estar então aconselhando a Davi. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal,
impressão no seu coração. Ou seja, não deixa que a atitude de Nabal, esse homem, e agora ela chama Nabal pelo predicado do seu esposo, aquilo que o jovem havia dito antes, quando ela diz, meu senhor, agora não faça este homem de Belial, ou seja, não deixa que este homem de Belial, esse filho da perversidade, esse homem maligno, não deixa que este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, que ele faça uma impressão no seu coração, que ele traga, no caso, a ira, que o ódio seja consumado no teu coração, porque tal é ele, qual o seu nome, ou seja, ele é Nabal. O seu nome significa, o nome de Nabal, é interessante a gente observar aqui que o significado do nome de Nabal é insensato, tolo. Então, Abigail está dizendo, olha meu senhor, não responda à altura deste homem, porque ele é um homem maligno, ele é um filho de Belial. E tal é este homem as suas atitudes, ou seja, como nós falamos em um outro contexto, nesse contexto histórico aqui, nessa sociedade, na sociedade, no caso, israelita e outras sociedades, o nome corresponde ao caráter de uma pessoa. Então aqui Abigail está dizendo, olha, esse homem ele age segundo o seu caráter. Tal é o nome, tal é a atitude desse homem. Então o nome dele significa tolo, por isso ele age como um tolo. O nome dele significa insensato, por isso ele age como um insensato. Então é isso, e Abigail está aconselhando a Davi, olha, não deixa que você venha tomar a atitude, que o seu coração seja atingido pela atitude de um tolo. É interessante nós observarmos essa leitura e essa expressão de Abigail. Então ela diz, olha, porque tal é ele, qual é o seu nome? Nabal é o seu nome. E a loucura está com ele. Ele é um louco. A loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Ou seja, quando o Senhor enviou os teus servos para pedir auxílio, eu não vi a hora que os teus servos chegaram. Porque se eu tivesse visto, eu não os trataria da forma como eles foram tratados. Então não fui eu que os tratei assim. Mas toma a transgressão do meu marido, que é um louco, que é um insensato, toma essa transgressão, transfere para mim essa transgressão, e humildemente eu te peço perdão, arrependo e venho aqui consertar o erro que foi cometido contra ti. Aí no verso de número 26, nos diz o seguinte, agora pois, meu senhor, ainda Abigail dizendo para Davi, agora pois, meu senhor, vive o Senhor e viva a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, de que a tua mão te salvasse. Então, olha essa expressão aqui, ela é interessante a gente reler, porque ela diz o seguinte, olha, agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que a tua mão te salvaste. E agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra meu Senhor. Ou seja, olha, ela está dizendo o que com essas expressões? Olha, o Senhor me enviou até a ti para impedir que você venha manchar as tuas mãos com o sangue de Nabal. Que o Senhor, tomado por uma ira, por causa da atitude de um louco, que você venha manchar a tua história, venha manchar as tuas mãos de sangue. Então, o Senhor é quem me enviou até a ti para que as tuas mãos salvassem a tua própria alma, ou seja, deixasse de praticar o mal que tu pretendes praticar. Era isso que Abigail estava dizendo para Davi. E aí o verso de número 27 diz assim, e agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor, desse aos jovens que andam após as pisadas de meu senhor, que eram os presentes, a alimentação. Verso 28, perdoa, pois, Abigail pedindo perdão, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, a transgressão que era do seu esposo, porque certamente, olha, aqui é uma expressão muito interessante, Abigail reconhecendo que Davi não era um mero guerreiro, ele tinha um chamado de Deus na vida de Davi, e nesse momento aqui, Abigail, ela basicamente aqui ela é usada por Deus para trazer uma palavra profética a Davi. Então ela diz o seguinte, olha, perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente
Olha lá, a mensagem de Abigail para Davi, uma mensagem da parte de Deus. Porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Interessante observar a ideia aqui, a expressão guerreia as guerras do Senhor. Quem sabe, é bem provável que Abigail fazia menção exatamente àquela guerra, por exemplo, de Davi contra os filisteus, matando ali o gigante Golias que afrontava o exército de Deus, o exército do povo de Deus. Aquela era uma guerra do Senhor. E não só essa, mas em outros momentos, Davi ele se mostra como um guerreiro que está lutando pelas causas do Senhor. Então, Abigail aqui, ela reconhece, ela diz, olha, certamente o Senhor te fará firme, porque o Senhor é um guerreiro que guerreia as guerras do Senhor. E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Agora, o conselho aqui de Abigail, a palavra branda de Abigail, ela desmontou Davi na sua ira. Davi, ele percebeu, a gente vai ver assim bem claro aqui dentro do contexto, que Davi percebeu que aquela era uma mensagem vinda da parte de Deus, que Abigail ali estava sendo enviada por Deus para trazer ali a conciliação, para livrá-lo de cometer um grande mal. E nós vamos observar, por exemplo, podemos observar que Davi, ele seria o futuro rei de Israel. Então imagine entrar na história de Davi, o quanto mancharia, vamos dizer assim, o currículo de Davi, né? A história de Davi, ele ter derramado sangue é inocente por causa da atitude de um louco que foi Nabal. Então nesse momento, Abigail então traz essa mensagem da parte de Deus para Davi. O verso 29 diz ainda o seguinte: e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor. Ela ainda falando sobre aqueles que perseguissem Davi, mas que Davi a sua vida estivesse no feixe, seja no molho, junto com aqueles que vivem para Deus, que têm a proteção de Deus, é isso que ela está dizendo, que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos se arrojará, ou seja, será jogada fora, será destruída, se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda, ou seja, assim como uma funda joga uma pedra longe, assim também será jogado os seus inimigos. Ela falando para Davi. Aí ainda no verso de número 30 nos diz o seguinte: e há de ser que, usando o Senhor, com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e tiver estabelecido chefe sobre Israel. Aí ela está também profetizando. Ou seja, quando isso tudo acontecer, aí ela prossegue dizendo: então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem pesar no coração o sangue que, sem causa, derramaste, nem tampouco o haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. Ou seja, olha, aquilo que eu acabei de dizer há pouco instante. Ou seja, quando o Senhor te estabelecer como rei, com a casa firme sobre Israel, então essa atitude impensária que o Senhor estava pretendendo tomar, que isso não seja por tropeço ao teu coração, que isso não venha pesar na tua consciência, no teu coração, o mal que tu fizeste, ou que porventura tu pretendes fazer. Então é isso que ela está dizendo. Que isso não seja por tropeço ao teu coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco, ou seja, que não seja isso, que não pese negativo no seu coração, o fato de você ter tirado a sua mão de fazer o mal. Ou seja, que isso não vai pesar, pelo contrário, isso vai te trazer gozo, isso vai te trazer benefício. Então isso que ele está dizendo, olha, então meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no teu coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco a haver-se salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, no caso a Davi, lembra-te então da tua serva. Então Abigail está dizendo, olha, essas bênçãos há de vir sobre ti, que tu és um escolhido de Deus, e quando todo bem vier sobre ti, não esqueça de mim, a tua serva. Aí o verso de número 32,
Ele nos diz o seguinte: então Davi disse, a resposta de Davi a Abigail. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Um reconhecimento de que de fato foi Deus que havia enviado Abigail até ele. Então Davi aqui, ele engrandece a Deus pela vida de Abigail. Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Aí o verso 33. E bendito o teu conselho. Ou seja, bendito, agradeço, que Deus seja louvado pelo conselho que tu me deste. Diferente, um contraste muito grande, é do caráter de Nabal, que era um homem de Belial, que não ouvia ninguém. Nós temos aqui Davi, um grande guerreiro, futuro rei de Israel, porém que ele sabia ouvir. Isso é um diferencial muito grande para uma liderança. Então, aqueles que são líderes, que estão me ouvindo, aprenda com Davi. Nabal, ele era o chefe da sua casa, e nós sabemos que há uma diferença muito grande entre chefe e líder. O chefe, geralmente, ele não ouve ninguém, mas o líder, ele para ouvir. Então, aqui nesse momento aqui, nós vemos aqui o quê? Que Davi, ele soube ouvir a voz de Deus por meio de uma pequena serva, como ela mesma se colocou diante dele, por meio de Abigail. E ele agradece a Deus por ter enviado alguém que o tirasse daquele caminho, daquela atitude que ele ia tomar. Ele poderia muito bem ter ignorado Abigail, ir lá e fazer tudo mal, e simplesmente ele faria, ele tinha poder para isso. Porém, ele soube ouvir a voz de Deus. Ele soube ouvir alguém que foi enviado a ele, dando um conselho para que o demovesse daquela atitude maligna que ele iria tomar. Então, Davi aqui ele está reconhecendo: e bendito o teu conselho, e bendita tu, ele bem dizendo a Abigail, e bendita tu, que hoje me estorvaste, ou seja, me impediste, estorvar aqui o sentido de impedir, que hoje me impediste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Ou seja, tu fostes usada para que eu não cometesse o mal, que viria a recair sobre mim mesmo. Tu me salvaste, fazendo com que a minha mão não praticasse o mal. A minha mão me salvou, porque tu me ajudaste, tu me aconselhaste. Verso 34. Porque na verdade, Davi continua, porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal a você, que se tu não te apressaras, olha, a pressa de Abigail, se tu não te apressaras e me não vieres, ou não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Ou seja, eu destruiria tudo. Verso 35. Então Davi tomou da sua mão, da mão de Abigail, tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa. Então aqui nós temos um momento que vem selar a conciliação de Davi com a casa de Nabal, que é exatamente o título da lição, que é Abigail, um caráter conciliador. Então aqui depois, com a palavra branda dela ter aplacado a ira de Davi, Davi então, ele diz essas palavras para Abigail: sobe em paz a tua casa, vês aqui que te tenho dado ouvidos, ou seja, olha, eu dei ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face. Tenho ouvido a tua voz, que de fato não é a tua voz, é a voz de Deus por teu intermédio. Então observe que eu ouvi a tua voz, que aceitei a tua face. Verso de número 36. E vindo Abigail a Nabal, agora sim ela volta, já em paz a Nabal, eis que tinha em casa um banquete. Ou seja, o mal prestes a vir e o insensato, o louco Nabal, enquanto a sua esposa estava evitando um grande conflito, uma matança, uma destruição da sua casa, o texto deixa bem claro que Nabal estava banqueteando na sua casa, como um rei, banqueteando. Então, olha o que nos diz o texto: e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete,
como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele. E a ideia de estar alegre é que ele estava embriagado. É interessante observar que quando diz aqui que quando ela volta, o coração dele estava alegre, ou ele estava já embriagado, isso é interessante nós observarmos, que dá a entender que quando Davi ele mandou os homens ir de encontro a Nabal e lá, no caso, pedir auxílio, é bem provável que ele não estava embriagado. A Bíblia não dá assim nenhuma, nenhum detalhe, mas é bem provável que não, porque já fazia parte do caráter dele agir como um tolo. Mas nesse contexto aqui, depois de ter despedido aqueles homens, no caso sem nada nas mãos, ele foi simplesmente depois aí fazer uma festa, aí dentro desse contexto, né, se embriagar. Então, como o texto diz, um banquete, como um banquete de rei, o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então, naquela noite, naquele dia, Abigail não fala nada para Nabal, o que ela havia feito, entendeu? Como ela conseguiu evitar o mal sobre, no caso, a sua casa, e ela não diz nada até o outro dia, quando ele estivesse sóbrio, ali no caso do vinho, da bebida. Verso de número 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Ou seja, depois que Abigail passa para Nabal o que havia acontecido, o mal que ele tinha causado a Davi, o que estava prestes para vir sobre ele, sobre a sua casa. E graças a Deus, isso não aconteceu por causa da sua intercessão, do seu caráter conciliador. Nos diz o texto que Nabal, ele amorteceu nele o coração e ficou ele como um pedra. Ou seja, essa expressão aqui, amorteceu o coração, ficou como pedra, ela é emblemática, mas minimamente o que nós podemos ver aqui é que Nabal, de fato, ele, não sei se pode dizer, caiu em si, mas aquilo ali, aquela notícia que Abigail, a sua esposa, lhe deu, na verdade o deixou em choque. Ele percebeu o mal que ele havia feito, ele percebeu o quanto ele havia errado e o que aquilo poderia lhe custar. É interessante que ele, um homem tão cego, tão tolo, tão louco, ele poderia muito bem naquele momento, quem sabe, se arrepender, chorar e mandar ir de encontro até a Davi, entendeu? Para se desculpar pessoalmente. Mas naquele momento, por não ter o costume, não fazer parte do seu caráter, a questão da humildade, do reconhecimento, do ouvir o outro, naquele momento simplesmente é como se o seu mundo desabasse. É como na expressão popular, a casa caiu para ele. E ele simplesmente não consegue conter a sua emoção. E aqui o texto nos diz que amorteceu nele o coração. E amorteceu nele o coração. A ideia de amortecer é de como se o coração tivesse ali parado no tempo, no ar, e ficar extasiado. E amorteceu nele o coração e ficou ele como uma pedra, né? Esse inerte como uma pedra, sem nenhuma reação diante daquela situação. Alguns podem fazer alguma leitura, que ele tenha dado ali, num caso, um derrame, alguma coisa, mas eu não me arrisco esse tipo de leitura. O certo é que Nabal ele ficou sem chão, ficou ali como uma pedra. E aí o verso de número 38 nos diz o seguinte: e aconteceu que, passado quase 10 dias de quando ele recebeu aquela notícia e ficou como uma pedra, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Então é bom observarmos aqui que quando eu falei a ideia, no caso de não arriscar uma leitura no primeiro momento, quando disse que ele ficou com o coração, né, amortecido e ficou como uma pedra, eu não quis arriscar uma leitura de já ter acontecido algum mal, uma doença, exatamente porque o texto diz que depois de 10 dias é que o Senhor feriu a Nabal.
Então ele foi ferido por Deus, porém depois de 10 dias que ele recebeu aquela notícia. Então o texto, e aconteceu que passado quase 10 dias, então não foi 10 dias, quase 10 dias, feriu o Senhor. Não vou dizer de que, a Bíblia não fala, mas o Senhor feriu Nabal, Deus feriu Nabal, e este então veio a morrer. Aí o verso de número 39 nos diz o seguinte: e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, aí Davi diz, bendito seja o Senhor, ele vai louvar a Deus, que ele não precisou fazer nenhum mal a Nabal, mas Deus é quem vingou, foi Deus quem fez justiça. Bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Aí ele vai bendizer a Deus por ter vingado. E aí a última parte do texto nos diz algo bem interessante. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Então nós temos aqui então que Davi manda então dizer, e lembra que Abigail ela se colocou como uma serva de Davi, e que quando ele estivesse, no caso, estabelecido, que não se esquecesse dela. E Davi, de fato, ele não esqueceu de Abigail. Não foi um longo tempo para esperar que ele chegasse ao trono, não. Aí depois do episódio, os 10 dias que aconteceu da morte de Nabal, ele manda então um convite para Abigail. E esse convite era exatamente para que ela se tornasse a sua esposa. Então ela é bem interessante, claro, era um costume, uma cultura da época. Nós vemos no texto aqui que Davi tinha várias esposas. Então o texto aqui nos diz exatamente isto. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Verso de número 40. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo, Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Verso de número 41. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Olha a humildade de Abigail. Olha, eu estou pronta, mas para ser serva dos servos de meu senhor. A humildade de Abigail. Ela diz, olha, eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Verso 42, e Abigail se apressou, interessante, ela se apressou, e Abigail se apressou, e se levantou e montou num jumento com suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu o mensageiro de Davi e foi sua mulher. Então Abigail segue e agora passa a ser a segunda mulher, podemos dizer assim, uma mulher de Davi, já que Davi já tinha uma outra mulher que era uma filha de Saul, que lhe foi dada. Bem, então nós temos aqui que Davi então ele vai tomar aqui Abigail por mulher. E é interessante observar que Nabal não quis dar um alimento para Davi e acabou perdendo tudo. Porque de fato ele perdeu a sua vida, a sua esposa agora foi ser esposa de Davi e todos os seus bens naturalmente. Se Davi passa a ser esposa, se Abigail passa a ser esposa de Davi, os seus bens também, é claro, passam a pertencer a Davi. Aí o verso de número 43 nos diz o seguinte, também tomou Davi a Aionã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres. Aqui Davi também toma, no caso, uma outra mulher, e ambas foram suas mulheres. Porque Saul, no caso aqui vai remeter a outra esposa de Davi, porque Saul tinha dado a sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era Galim. Então nós temos aqui
que Saul tinha dado uma mulher para Davi anteriormente, e aqui diz o que? Olha, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pate, filho de Laís. Então, a princípio, Saul tinha dado, no caso Mical, para a mulher de Davi, e aqui o texto diz que Saul tinha tomado essa mulher, no caso, e dado para outro. E aí Davi, então, ele toma, no caso aqui também, além de Abigail, toma essa outra mulher aqui, que o texto nos apresenta, também tomou Davi a Aionã de Jezreel, né? E ambas, no caso Abigail e Ainoã, foram mulheres de Davi, e o verso 44 nos diz, porque, como justificando porque ele toma essas mulheres, se diz, porque Saul tinha dado sua filha Mical, ou seja, a filha de Saul, Mical, que era mulher de Davi, Saul tinha dado a quem? A Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Então aqui nós temos o final aqui desse capítulo que nós lemos, uma contextualização um pouco extensa, para nós podermos entrar na lição e pontuar aquilo que é significativo na lição. Nós já temos aí um horário já bem avançado, um tempo de explanação, e agora nós vamos pontuar na lição aquilo que for mais específico para o nosso interesse. Bem, o título da lição, como eu havia já lido no início, Abigail, um caráter conciliador. Agora fica bem mais fácil de nós analisarmos a lição, porque já fizemos uma boa contextualização. Vamos logo então para o comentário da lição, aquilo que o comentarista ele nos apresenta. Temos aí então que a introdução, como já falei, da lição aqui vai... Abigail era a esposa de Nabal, nós já vimos que era um fazendeiro muito rico. Ele tinha ovelhas, tinha cabra, ali na proximidade ali do Carmelo, do Monte Carmelo, na região aí de Maom, não muito distante do deserto ali de Parã. Ali o episódio nós já abordamos, os pastores de Davi se encontraram com os pastores de Nabal. Houve ali a necessidade de alimento, tudo isso, a introdução ela nos apresenta. O primeiro ponto, tópico da lição, tem como título Abigail, um pouco de sua história. Então, aí vem o primeiro subtópico, que é o seguinte, Nabal, um homem de Belial. Vai falar um pouco sobre quem era Nabal, e um pouquinho sobre Abigail, sobre a sua história. Então, Nabal, um homem de Belial. Nabal significa insensato, tolo. É o significado do nome de Nabal, e nós já vimos. O texto bíblico diz que ele era um homem muito poderoso, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. É um relato, um pequeno relato sobre Nabal. Além de insensato, era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Nós também já vimos. Era um homem dominado por um espírito mau. Aí começa a lição, nos apresenta traços do caráter de Nabal. Era um homem dominado por um espírito mau, porque ele era maligno. Era um homem arrogante, porque ele não ouvia ninguém. Ninguém poderia falar com ele, ele não ouvia. Arrogante. E que não se relacionava bem, nem mesmo com a sua esposa. Então, dentro do contexto, a gente percebe que, de fato, ele não parava para ouvir. No caso, a sua esposa tomava as atitudes, que a gente percebe que, se for fazer aí um contraste entre o caráter de Abigail e o caráter de Nabal, a gente percebe que, de fato, ele não ouvia a sua esposa. Porque Abigail, com um caráter conciliador, um caráter pacífico, e ele tinha um caráter maligno, um caráter bruto, ignorante, que, de fato, não parava para ouvir ninguém, um homem muito arrogante. Então, de fato, ele certamente não ouvia nem a sua própria esposa. Era considerado um tal filho de Belial, ou seja, um filho iníquo, maligno, com o qual não se podia falar pacificamente. Seu coração estava focado em seus bens materiais. Um homem materialista que só pensava nos bens materiais. Então, seu caráter estava focado nos bens materiais. Era um homem de mau relacionamento, não se relacionava bem com as pessoas, principalmente com seus servos ou empregados. Como o próprio servo, né, havia dito para Abigail que era um homem com o qual ninguém podia conversar, não podia se falar. O subtópico 2, Davi recorreu a Nabal
e é desconsiderado. Então nós vemos aqui que a lição vai estar abordando o que nós já falamos, que Davi, quando ele recorre a Nabal para pedir ajuda, ele é ignorado, ele é desconsiderado. Como a tropa de Davi dependia de ajuda para alimentar-se no deserto, ao saber que Nabal, um homem riquíssimo e muito próspero, estava naquela região, tosqueando, no caso ali, as suas ovelhas, mandou Davi, então, o jovem, como nós já havíamos falado, até, no caso, a Nabal para pedir ajuda. E aí Nabal, a lição coloca, com o seu temperamento colérico, ele trata mal, né, aqueles jovens, ignora a pessoa de Davi, exatamente demonstrando a atitude do seu caráter. Então Davi, aqui o texto nos apresenta, ele responde de forma grosseira, de forma irônica. Nabal ele é bem irônico. Quem é esse Davi? Quem é o filho de Jessé? Será que ele é mais um servo que fugiu do seu senhor? Ele ignora totalmente, então, a pessoa de Davi por meio dos seus mensageiros. Aí o subtópico número 3 tem como título: Davi resolve vingar da afronta. Então, diante daquela afronta, Davi ele vai, no caso, resolver vingar aquela afronta. Aí a lição nos apresenta que a resposta dura de Nabal foi uma grande afronta para Davi e para o seu grupo de guerreiros dispostos a lutar por Davi, não só por si, mas aqueles homens matariam por Davi, e eles viram o quanto Davi foi desrespeitado. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo seu senhor. Ele tomou, então, Davi tomou 400 homens, como nós já vimos, 400 guerreiros, para ir ao encontro de Nabal, para exercer a vingança e destruir tudo quanto Nabal tinha. Aí o tópico de número 2 da lição, ele nos apresenta, então, Abigail demonstra o seu caráter. Aí a lição apresenta quando Abigail entra em cena, que é o tópico 2 da lição. O primeiro subtópico do tópico 2 vai nos falar um pouco sobre Abigail, uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai de alegria ou exultação. Então, olha, é interessante o significado, que o nome de Abigail é exatamente o nome que expressa a alegria, pai de alegria. Pai de alegria é exultação. Então, Abigail era uma mulher alegre, uma mulher que transmitia paz, uma mulher conciliadora, e o seu nome refletia o seu caráter, o caráter conciliador, o caráter de alguém que, onde ela chegava, trazia paz, trazia alegria, trazia harmonia. Então esse é o significado expresso no nome que envolve o caráter, né, que invoca o caráter da personagem Abigail. Então uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. Então, como nós já lemos, né, no início da lição, Abigail era uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher muito linda, muito bela. A sua beleza fechava um contraste com o seu entendimento, com a sua sabedoria. Então, ao tomar conhecimento da terrível ameaça, a sua casa, Abigail resolve agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal. Então, Abigail ela teve essa atitude, né, sábia para evitar o mal. Abigail ela serve de lição para todos nós. E aí o texto aqui da revista até coloca: Abigail deu uma lição para todos os que servem a Deus, saber agir nos momentos de crise e ameaça. Então, Abigail ela foi muito sábia. Ela serve de modelo para nós, como devemos agir em momentos de crise. Ao invés de trazer uma palavra dura que vai aumentar o furor, nós vimos com uma palavra branda, com sabedoria, pedir discernimento, direção de Deus para evitar uma tragédia, para evitar um mal maior. Quantas vezes nós, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, de saber falar no momento certo, usar as palavras certas, da maneira certa, ou às vezes agir sem palavra. Que nós sabemos o quê? Que quando uma pessoa fala, ela está agindo, mas tem momento que a maneira de nós agirmos é não agir, é se calar, é saber o momento para tudo, até mesmo abrir mão de um direito. E a Abigail, ela soube agir na hora certa, soube trazer uma palavra certa na hora certa, e tudo isso estava demonstrando o seu caráter alegre, pacificador, de humildade, para evitar uma tragédia na sua família.
Aí o subtópico 2 desse ponto 2 nos diz o seguinte: o caráter diligente e sábio de quem? De Abigail. Ao saber do mal que estava arquitetado contra o seu esposo e a sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Ela preparou todo aquele material, uma carga com cereais, fruta, carne, e levou a Davi exatamente para poder apaziguar, para poder conciliar aquela situação, para que não deixasse que aquele mal crescesse e viesse a causar uma destruição, uma desgraça na sua família, no seu lar, em tudo quanto eles tinham. Aí o subtópico número 3 nos diz o seguinte: o caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria e com os homens, com o coração ferido, para vir de encontro, mas para destruir, no caso, aí Abigail e toda a sua família. Porém, nessa sua caminhada, indo de encontro, no caso, ao seu ofensor, Davi se encontra com quem? Se encontra com Abigail. Então, ao ver Davi, qual foi o gesto dela? Ela desceu do seu animal, prostrou-se com o rosto em terra, mostrando uma atitude de humildade, de arrependimento, de querer consertar algo que deu errado, um mal que seu esposo havia causado. Aí o verso, nós já lemos aí de 1 Samuel 25, verso 24, e lançou-se aos pés, no caso aos pés de Davi, e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouves a palavra da tua serva. Então aqui nós temos exatamente essa expressão, que é Abigail se humilhando, exaltando, no caso, o valor de Davi, mas ao mesmo tempo é interessante observar que a gente vai ver que dentro desse contexto, que mostra aqui o caráter de Abigail, ela não vai perder a oportunidade de exortar também a Davi. Exortar que ele não deveria agir como louco à altura da loucura do seu marido. E Abigail exortou a Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, a lição nos apresenta, pois Deus haveria de julgar os seus inimigos. Então Abigail aconselha Davi, faz com que ele viesse a refletir que não deveria agir na fúria, na ira, que ele não deveria, no caso, agir segundo a ira. A própria Bíblia nos alerta, no caso, a irar, mas não pecar, entendeu? A não dar lugar, a exercer uma atitude a partir da nossa ira. Então esse foi o conselho de Abigail, com a sua palavra branda, a sua sabedoria, para Davi. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fosse anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Então Davi, o grande guerreiro, ele é desarmado exatamente porque Deus colocou no seu caminho uma mulher que tinha um espírito pacífico, uma mulher conciliadora, uma mulher que soube falar ao coração de Davi. Capítulo de número 3, o último tópico da lição, nos diz o seguinte: tem como título o resultado do caráter de Abigail. Primeiro subtópico: Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Então nós temos aqui que Davi, o grande guerreiro, um homem que estava tomado pela ira, quando ele se encontra com Abigail, a sua ira é aplacada. Ele é vencido exatamente pela palavra sábia e prudente de Abigail. E aí nós vemos aqui o poder, aqui tem uma lição profunda para nós. O poder que há numa palavra prudente, numa palavra sábia. O poder que há para evitar grandes conflitos, para trazer paz, para trazer o bálsamo, a tranquilidade, para evitar a guerra, quando exatamente se tem uma palavra dirigida por Deus, da parte de Deus, uma palavra sábia. E aqui eu faço uma observação o quanto é importante as pessoas buscarem a verdadeira sabedoria. Não a sabedoria meramente humana, meramente para impressionar. E eu tenho para mim que a verdadeira sabedoria a gente aprende aos pés de Cristo. É com Deus que o homem aprende a verdadeira sabedoria.
Muitos têm cursos teológicos, muitos têm diplomas, mas não têm sabedoria da parte de Deus. E para nós, para o servo de Deus, para o homem e a mulher que temem a Deus, nós devemos ter como maior objetivo na vida buscar a verdadeira